Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e o nosso convidado agora é Aliel Machado, deputado federal reeleito pela região dos Campos Gerais com 95 mil votos. Parabéns pela votação, parabéns pelo resultado. É a primeira vez, apesar da eleição já ter passado algum tempo, que o senhor vem aqui após o resultado, então eu estou parabenizando o senhor em nome da TVE e gostaria que o senhor nos falasse sobre a expectativa para esses próximos 4 anos de mandato em Brasília. É uma alegria minha, Ney, receber esse convite. TVE que é tão importante para a nossa cidade, para a região, uma TV pública que tem o dever de informação e o seu programa cumpre esse papel. É uma alegria voltar aqui e é uma grande responsabilidade, porque o Brasil passa por um momento muito difícil. A eleição mostrou um descontentamento muito grande da população pelos equívocos que se cometeram ao longo dos anos, pelas mentiras, pelas falsas promessas e pela dificuldade que as pessoas estão sentindo nas suas vidas. E elas remetem isso à culpa dos políticos com razão, porque cria-se uma expectativa, existem muitas promessas e as pessoas continuam sofrendo. Ser reeleito num momento como esse, sem ser filho de político, sem ser dono de televisão, de rádio, sem ter tradicionalidade, é um desafio ainda maior, porque a minha origem é dos movimentos sociais e uma responsabilidade muito grande com um público muito específico. Eu sempre disse que a minha prioridade no mandato, desde o início do primeiro mandato, era defender aqueles que mais precisam, eles precisam de voz lá dentro. E eu me sinto honrado e muito orgulhoso pela oportunidade que a população me deu, que a minha querida cidade me deu novamente e a região dos Campos Gerais. Vou honrar com muito trabalho, muito esforço, essa oportunidade concedida a mim. Num período em que as pessoas estão desacreditando cada vez mais na política, ou estão literalmente, no mínimo, em dúvida em relação à classe política, vamos colocar dessa forma, nós tivemos um feito extraordinário nos Campos Gerais. Pulamos de 2 para 3 deputados. Isso nos Campos Gerais como um todo. E nós conseguimos reeleger os 2 deputados. Significa que os nossos deputados fizeram um excelente trabalho em Brasília e foram reconduzidos, então, ao processo de nos representar junto ao Congresso Nacional. Então, isso por si só já demonstra que o público realmente confia no senhor, que o eleitorado confia no senhor e espera, obviamente, que o senhor represente essas opiniões, as opiniões do seu eleitorado dentro do plenário em Brasília. Mas o senhor tem uma pauta, o senhor deve ter provavelmente projetos que o senhor pretende defender daqui para frente. Que projetos seriam esses? Qual é a sua pauta para os próximos 4 anos, se é que o senhor tem isso desenhado, rascunhado? O povo me elegeu para ser um fiscalizador e um guardião dos seus direitos. Nós temos um novo governo e a nova equipe econômica me preocupa muito, porque quando falam em ajuste fiscal, sempre é o trabalhador, o pequeno empresário, as pessoas mais humildes que acabam pagando o pato pelos desmandos. E essa conversa me preocupa muito porque eu estava lá quando cortaram direitos, eu estava lá quando beneficiam os grandes, quando dão direito, abonam dívida dos grandões, dos grandes bancos, das grandes corporações e querem tirar seguro-desemprego, querem tirar direitos dos trabalhadores. Isso me preocupa muito. São 2 representações que eu preciso equilibrar. A primeira é a representatividade da região, Ponta Grossa e os Campos Gerais. Isso diz respeito ao deputado brigar para trazer recursos, mas hoje as emendas são impositivas. E eu sou um deputado que nunca tive acordo com o governo, nunca tive muito trato de cuidar disso, porque sempre há uma moeda de troca. Então você vai lá, o governo diz, eu te arrumo um recurso a mais, mas você tem que votar comigo. E quando é para votar algo contra a população brasileira, eu não aceito esse tipo de negociação. Até por isso, nunca indiquei um cargo no governo, nunca discuti qualquer tipo de apoio que viesse a ter uma moeda de troca. Eu acho isso errado na política e o papel do deputado é fiscalizar. Só que as emendas são impositivas. Eu sou o deputado federal, por exemplo, que mais trouxe recursos para Ponta Grossa de emendas individuais, de recursos que o deputado tem direito. E todas as cidades da região dos Campos Gerais têm recursos importantes. A decisão sobre qual área é investida em cada município, eu trato com os municípios, eu faço pesquisa, eu converso com as lideranças para poder aplicar. A outra questão não diz respeito somente à região dos Campos Gerais, mas diz respeito ao Paraná e ao Brasil. Tanto é que eu tive muito voto de opinião. Eu fui votado em mais de 356 municípios do Paraná. E esse é um voto de opinião que diz respeito à posição política que eu tenho que tomar. As pessoas me perguntam, e o novo governo? Eu espero que o novo governo vá bem, porque se o governo for mal, as pessoas vão mal. Mas eu me dou o direito
de ser um fiscalizador responsável e que estará tomando todas as precauções para ser um guardião do direito das pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? O meu partido decidiu ter uma independência dentro do processo político na Câmara dos Deputados, ou seja, nós vamos fazer uma oposição, mas não queremos oposição igual ao do PT, porque o PT é oposição para se beneficiar, e nós não, nós queremos uma oposição responsável. Se for algo bom para o Brasil, nós vamos acompanhar, nós vamos votar, nós vamos elogiar o governo, porém, não fazer parte do governo nos dá o direito de também criticar, nos dá o direito de votar contrário àquilo que a gente não concorde, nos dá o direito de denunciar aquilo que vier acontecer de errado. E isso, inclusive, ajuda o governo. Porque quando você tem alguém ali para alertar, para contar que está errado, para alertar a população, você acaba cumprindo o seu papel. Eu nunca fui de fazer discurso fácil. Essas ondas que acontecem nos momentos eleitorais, de você querer subir no lado do barco que está em maior velocidade para poder pegar uma carona, nunca foi do meu perfil. Eu prefiro fazer um enfrentamento político. E as pessoas sabem disso. Eu já fui criticado por muitas ações que eu tomei. E somente depois as pessoas foram entender o que eu queria. Eu gosto de voltar lá no processo. Quando teve o processo do impeachment, eu defendi nova eleição. Eu falava que tinha que ter nova eleição e a cassação de todos. Porque o povo tinha que escolher. E depois de 2 anos o povo viu que aquilo que eu defendia era o caminho que a maioria do povo brasileiro achava correto também. Nós estamos lá e temos essas informações. Então eu tenho uma expectativa muito grande e também tem a questão legislativa, né? A apresentação de projetos. Nós vamos dar continuidade àquilo que nós já apresentamos. O Brasil não precisa de muitas leis novas. Ele precisa de adequações e fazer com que as leis que existem funcionem. Para isso você precisa de uma fiscalização efetiva. Então nós já temos dezenas e dezenas de alterações constitucionais, que são as emendas constitucionais. Nós já temos milhares e milhares de leis em vigor no Brasil que não funcionam. Então o nosso papel importante é fazer funcionar aquilo que já existe e estar fiscalizando. Uhum. Bem, entre esses projetos de lei que o senhor já apresentou, que estão tramitando no Congresso Nacional, que o senhor pretende acompanhar a conclusão deles, e novas ideias, novas adequações que sejam, né? Porque realmente a lei às vezes é criada e precisa de ajustes à medida que o tempo passa, né? Que iniciativas o senhor pretende tomar? Quais estão em andamento, que o senhor poderia mencionar para a gente rapidamente aqui, e que iniciativas novas o senhor pretende tomar nos próximos 4 anos, se o senhor já tem algo planejado nesse sentido? A Fundação Getúlio Vargas, que é uma das fundações mais respeitadas no Brasil, colocou o nosso nome, o nosso mandato como destaque de um dos mandatos que mais combateu a corrupção no Brasil. O nosso mandato. E isso não se deu por discursos, se deu por ações concretas. Eu fui um dos deputados que mais apresentou projetos de lei de combate à corrupção. Combate à corrupção para prender bandido? Não só isso. A corrupção se dá pelo sistema e pela burocracia que existe no Brasil. Vou dar um exemplo. Tem um projeto de lei tramitando em Brasília que proíbe nomeações retroativas em cargos comissionados, que é uma forma de corrupção. Você tem um cargo livre, vai nomear alguém, nomeia 3 meses retroativo para a pessoa receber sem ter trabalhado, acordos políticos. Na Câmara dos Deputados já não tem isso, mas em muitos outros lugares isso ainda é possível, inclusive governos dos estados, prefeituras, câmaras municipais. É um projeto que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar bastante. Um exemplo concreto que eu realizei quando eu fui gestor, quando eu presidi a Câmara Municipal de Ponta Grossa. Rastreamento público dos veículos. Os veículos públicos no Brasil não têm controle. O sistema de rastreamento é super barato. Ele traz economia para o poder público e transparência. É o dinheiro do povo que está sendo empregado. Quantas vezes um cidadão já não viu um carro em atitude suspeita, fazendo serviços particulares para um político, para um funcionário, para alguém? Isso traz transparência. É um projeto de lei que torna obrigatório os veículos públicos terem o sistema de rastreamento no Brasil. O foro privilegiado. O foro privilegiado precisa ser aprovado. Eu sou membro da comissão. Não sou autor do projeto, tem vários autores. Inclusive o que vai ser votado é de um paranaense, é do senador Álvaro Dias. Já está na Câmara dos Deputados, eu sou um dos membros da comissão. Estamos lutando porque há uma resistência grande em defesa do foro privilegiado. Nós queremos que ele seja aprovado o mais rápido possível. E nós temos projetos em várias áreas, na área da educação, na área do esporte, no incentivo, na questão de sustentabilidade, do meio ambiente. Então são projetos que estão em fases de aprovação, porque Brasil... mas está demorando.
Veja, o Bolsonaro teve um projeto aprovado em 27 anos de mandato como deputado. Ele tem um trâmite diferenciado, porque você tem 2 casas e você tem as comissões. Então, tem o processo de se aprovar uma comissão na Câmara dos Deputados é maior do que toda a Câmara de Vereadores de Ponta Grossa. Então, você tem todo um trâmite, mas nós estamos bastante confiantes. Vários projetos já aprovados nas comissões, em fase terminal de aprovação. Nesse mandato, com certeza absoluta, serão concluídos. Temos também o relatório, que talvez foi a minha participação mais efetiva enquanto legislador, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu trabalhei isso de maneira muito firme no Brasil inteiro. Ele deve ser votado agora, nesses dias ainda, no final desse ano. Há um compromisso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que quer votar o projeto, quer votar o nosso relatório, que inclusive foi elogiado no FONAJUVE, Fórum Nacional dos Juízes da Criança e do Adolescente no Brasil. A doutora Noeli, que é uma referência para Ponta Grossa, nessa discussão esteve presente no FONAJUVE defendendo o nosso relatório. Então, nós temos muitos desafios pela frente. E outras oportunidades. Eu não posso contar aqui, Ney, quais os projetos, porque se eu conto aqui quais os projetos, ele pode sofrer distorções, outros apresentar, criar de outro jeito, criar complicações. Então, antes de protocolado, e a nossa equipe está em estudo, nós temos um trabalho relacionado a isso, mas nós teremos boas surpresas também em relação a novas ideias que a gente quer apresentar com a experiência da rua aí que a gente tem de conversar com as pessoas. Deputado Aliel Machado, a casa está sempre aberta para o senhor. Eu gostaria que o senhor agora se dirigisse ao seu público, aos seus eleitores, e desse a sua mensagem final. Eu quero agradecer, nós estamos no final do ano, todas as pessoas que nos acompanham, que acompanham o nosso trabalho, dizer para você que votou em mim, ou você que não votou, que a eleição acabou, que nós temos um compromisso com toda a nossa cidade, com toda a região. Quero agradecer a oportunidade que a TV Educativa está nos dando, porque eu não tenho tantos espaços para conversar com as pessoas, e dizer que vocês podem ter certeza absoluta que o meu comprometimento vai ser o mesmo. Muita lealdade, muito trabalho, muito esforço e muita esperança para que o nosso país volte a crescer, melhorar, para que as pessoas voltem a ter emprego, para que as pessoas voltem a ter esperança e sonhar com uma vida melhor. Isso cabe aos políticos. Eu tenho essa experiência, que não é de um diploma, mas é a experiência da vida. E ela me deu muito conhecimento. E vocês me deram a oportunidade de falar por vocês. Então, muito obrigado, podem contar com o meu trabalho. Obrigado, Ney, obrigado à TV Educativa. Nós estamos encerrando o programa por aqui. Agradeço a sua audiência. Voltamos na semana que vem.